durante do verso 15 ao 22, que são os versos que eu pretendo abordar hoje. Aí diz assim, ó, Gálatas 3, verso 15 ao 22. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Verso 19. Logo, para que é a lei? Né? Para que ela serve? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Vou explicar esse verso confuso para vocês. Verso 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Verso final. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo reunido aqui com nossa igreja. Obrigado pelo contato com a Tua palavra, que nos alimenta, nos edifica e que dá sentido às nossas vidas, Senhor. Nós temos a Sua palavra como o apóstolo Pedro tinha naquela ocasião em que todos os discípulos te abandonaram e você perguntou se os 12 iam abandonar também. E Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, nós não temos para onde ir, só Tu tens as palavras de vida eterna. Então nós entendemos que a Tua palavra, Senhor, é regra, é régua das nossas vidas, Senhor. É aquela que nos guia, é ela que ilumina nossos passos, é ela que concede luz para esse mundo que está em trevas e que faz a gente ter a compreensão correta de Ti e de nós mesmos. Então, muito obrigado por essa dádiva. Pedimos que o Senhor abençoe os que não estão presentes, que eles possam ser abençoados através dessa aula à distância e que o Senhor guarde todos os demais irmãos e irmãs da nossa igreja, Senhor. E que o Senhor sempre os atraia a Ti, às Tuas palavras, ao Teu Evangelho e ao Senhor Jesus acima de tudo. Assim nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, gente, entrou um monte de gente aqui. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente está em Gálatas, capítulo 3, verso 15. Tá bom? Vamos tentar ir até o verso 22. Então, verso 15. Diz assim: Irmãos, falo em termos humanos. O que ele está querendo dizer com isso? Eu passo a lhes falar fazendo uso de algo que é do conhecimento de todos, do nosso dia a dia. Né? Eu vou falar agora utilizando uma analogia, uma metáfora, uma figura de linguagem. É isso que ele está querendo dizer. Fala em termos humanos. Ainda que uma aliança humana, seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então ele está falando que aquilo que era comum no primeiro século, assim como era nos séculos anteriores, era de que após a ratificação de uma aliança, ninguém a revogava. Era um acordo feito entre duas partes, um combinado, e ambas as partes tinham que honrar o acordo. Né? Uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então ele está dizendo que o que Deus fez com Abraão foi uma aliança, bem como uma promessa. O que Deus realizou com Abraão pode ser comparado a uma aliança entre duas pessoas. Contudo, essa aliança é de muito maior peso, evidentemente. Deus não pode quebrar uma promessa que ele faz. Perceba que o apóstolo Paulo está fazendo uso dessa analogia, porque isso ajuda pessoas, muitas vezes,
sem muita instrução, a compreenderem melhor o que Deus havia realizado com Abraão. Da mesma forma, Cristo falava muito por parábolas, fazia uso de muita figura de linguagem, metáfora, e isso ajudava muito as pessoas a compreendê-lo, bem como memorizar o seu ensino. Então, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos. Por que isso era importante? O que o apóstolo Paulo está tentando fazer aqui é conceder mais compreensão aos Gálatas quanto à singularidade da aliança de Deus com Abraão. Era uma aliança que tinha em vista todo o povo de Deus. Contudo, ela haveria de ser levada a cabo, concluída por uma única pessoa, que a palavra de Deus no Antigo Testamento atribui ao descendente de Abraão. Às vezes atribui ao descendente de Davi, a semente de Davi. Né? Às vezes atribui a um profeta maior do que Moisés. Às vezes é atribuído ao filho do homem, como diz na profecia de Daniel. Filho do homem com F maiúsculo. Às vezes atribui ao anjo do Senhor, com A maiúsculo. Tudo isso fazendo referência a Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que tudo bem, Deus tinha o povo hebreu em alta conta, era um povo especial para Deus. Contudo, a promessa tinha um fim específico. E esse fim específico era que o Filho de Deus viesse e a aplicasse, a concretizasse, a colocasse em prática. E então, essa promessa não seria exclusiva do povo hebreu, dos israelitas. Seria uma promessa visando alcançar toda e qualquer pessoa, de qualquer povo, língua, raça ou nação. Então, porque ele diz aos Gálatas, não, e aos descendentes, né? Não, quer dizer, não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. Ele diz isso para que os judeus, né, e os gálatas que estavam sendo influenciados pelos judeus compreendessem que não bastava você fazer parte, sabe, você ser uma descendência, né, do povo judeu para que você herdasse essa promessa. Algo a mais era necessário. Você poderia ser judeu e não fazer parte desse povo peculiar, sabe, exclusivo, que Deus resgatou. Era necessário a fé. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Então ele está falando algo muito objetivo aqui. Ele está dizendo, Deus fez essa promessa, essa aliança com Abraão. Abraão viveu 430 anos antes de Moisés receber a lei da parte de Deus. Então o que ele está querendo dizer é que a promessa veio primeiro. Os judeus depositavam muito peso na lei, a ponto de anular a aliança de Deus com Abraão. E isso era muito problemático. Isso trazia implicações sérias para o pensamento teológico dos líderes judeus, e que, por sua vez, ensinavam de maneira equivocada ao povo. Então, a compreensão do Antigo Testamento era ruim. E pela compreensão ser ruim na parte majoritária dos judeus, isso repercute em todos os que aprendiam deles. E uma coisa que ainda intensifica esse problema é que pouquíssimas pessoas falavam ou liam hebraico. A língua hebraica, que era uma língua predominante no Antigo Testamento, ela veio a ser terrivelmente golpeada com o exílio assírio, quando os assírios invadiram Israel e mataram a maior parte das pessoas e levaram alguns poucos cativos para o território da Mesopotâmia, no norte da Mesopotâmia. O que aconteceu foi que os assírios eles tinham o costume de destruir a cultura, qualquer resquício dos povos que eles invadiam. Eles substituíam tudo que era particular de um povo por aquilo que era seu, e não deixavam vestígio cultural, religioso, étnico do povo que eles destruíam.
E com isso, a língua hebraica foi quase que aniquilada. Só não foi porque o reino estava dividido. Então você tinha o reino do norte, cuja capital era Samaria, o reino de Israel, e você tinha o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, o reino de Judá. Os assírios tomaram as 10 tribos do reino do norte, o reino de Israel. Os babilônicos que vieram anos depois, cerca de 170 anos depois, e destruíram Judá. Né? Mas eles não tinham aquela característica violenta dos assírios de acabar com os traços culturais e religiosos de um povo. Pelo contrário, os babilônicos eles adoravam que houvesse uma espécie de sincretismo da cultura, da religião, das práticas comerciais, agrícolas. Então eles gostavam de adquirir conhecimento diferente e tornar tudo um grande mosaico de coisas de vários povos diferentes. Então, por isso, o reino babilônico se tornou muito grande e Nabucodonosor muito poderoso, porque além deles conquistarem muitos povos, eles tornavam a vida relativamente fácil de se viver. Por exemplo, os judeus que foram levados do território de Judá para o território da Babilônia, eles podiam se congregar nas casas, eles podiam adorar a Jeová. Nesse período surgiu o termo sinagoga, casa de oração. Por quê? Porque foi um período em que o povo tinha que se reunir nas casas e não mais no único templo, porque o templo foi destruído em Judá, e, e eram chamadas de casa de oração. Eles se reuniam muito para orar, muito para meditar na palavra dos profetas. Então foi um período em que esse termo surgiu, sinagoga. Mas por que eu fiz essa digressão toda? Porque os fariseus ou os judeus no primeiro século, eles eram praticamente as únicas pessoas capazes de fazer a leitura do Antigo Testamento, porque tudo se encontrava em hebraico, tudo. A tradução para o grego do Antigo Testamento só foi vir muito depois, na Septuaginta, que foi feita essa tradução no território no norte da África, a cidade de Alexandria. Cerca de 70 eruditos e pessoas com grande conhecimento fizeram a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Mas naquela época não, era só hebraico, na época de Jesus, na época dos apóstolos, dos discípulos, dos fariseus. Então, nesse sentido, pelo fato dos fariseus compreenderem muito mal o Antigo Testamento e serem aqueles responsáveis por ensinar, eles transmitiam um ensino ruim. E aqui Paulo está dizendo: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada ou anulada pela lei. Porque se a herança provém de lei, que herança? A herança que Deus tem para entregar a seu povo. Se essa herança provém da lei, que veio 430 anos depois, a promessa que Deus fez com Abraão não faz o menor sentido. Então, a aliança tem prioridade. E Paulo conclui dizendo: mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Essa frase é importantíssima, porque o que ele está dizendo é que assim, o método de Deus para lidar com Abraão é o método de Deus para lidar com todos. É uma promessa que ele tem a oferecer e que deve ser aceita de maneira gratuita. O reino de Deus, ele não é conquistado, ele é dado e a pessoa pode recebê-lo sem ter que pagar nada por ele. Essa é a grande notícia, da salvação. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, gratuitamente. Ele não pediu nada. E aí, verso 19. Logo, para que a lei? O apóstolo Paulo, como era um exímio professor, como tinha uma dialética e uma retórica perfeitas e conseguia prever as dúvidas que poderiam surgir nos ouvintes, ele imediatamente pergunta: mas qual a importância da lei? Porque era uma dúvida que poderia surgir em quem estava ouvindo ele. Porque se ele está dizendo que o que importava era a promessa e que a lei só veio 430 anos depois, alguém poderia perguntar: qual o sentido da lei? O que Deus a entregou, se é só a promessa que importa? Essa é uma pergunta muito razoável. E o apóstolo Paulo era excelente nisso.
Ele respondia as dúvidas sem ter que ouvi-las. E o apóstolo Paulo diz: ela foi acrescentada por causa das transgressões. Deus entregou a lei a Moisés para que as transgressões fossem mais plenamente conhecidas. O ser humano, ele pode chegar por si mesmo à compreensão de que tem algo errado com ele. Não precisa da lei para isso. Filósofos chegaram a essa compreensão, muitos filósofos, de que tem algo errado, tem uma batalha no nosso interior. Tem alguma coisa em desordem que precisa ser colocada no lugar. Isso, qualquer pessoa pode chegar a essa conclusão. Contudo, quando a lei veio, ela define especificamente qual é o nosso problema. Ela aponta a direção. Ela diz: o que está errado com vocês é isso. Então foi isso que Deus fez. A lei, ela deveria ser o script de um filme, que os atores, os protagonistas, os coadjuvantes deveriam seguir, mas não seguem. Isso que é a lei. Nós deveríamos viver da forma exata que se encontra o padrão de vida na lei, nos 10 mandamentos e todos os demais mandamentos que Deus entregou a Moisés, mas especialmente nos 10. E os 10 mandamentos, eles podem ser resumidos, segundo o Senhor Jesus ensina, em dois, os dois primeiros. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua alma, tua mente, tua força, e amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então a suma da lei é isso, é amor ao Criador e amor ao próximo, aquele que Deus criou à sua imagem e semelhança. O que está de errado com o ser humano é isso. Ele não conhece e não ama o seu Criador. E ele conhece e não ama o seu próximo. Esse é o nosso problema. Então a lei, ela foi acrescentada, segundo o apóstolo Paulo, por causa das transgressões. Com a lei, nossa transgressão ela é esclarecida. Ela é assim desacortinada e a gente consegue enxergar melhor. E por que que é importante a gente enxergar melhor as nossas transgressões? Porque são elas que nos apontam a necessidade de Jesus. Ninguém vai ao médico se não tiver sintomas e ter a certeza de que precisa de ajuda. A transgressão são os sintomas do nosso pecado. E uma pessoa, quando toma conhecimento disso, decide buscar por ajuda. A ajuda, segundo o nosso Deus, vem do seu único filho. Ele estabeleceu o seu filho como médico dos médicos, aquele que pode solucionar os nossos maiores problemas. Então a lei foi acrescentada por isso. Mas quem não vê necessidade de Jesus, não vai buscar por ele. E geralmente quem não vê necessidade de Cristo é quem não vê que há algo errado consigo. É quem acha que é natural os nossos conflitos, essa guerra interior que o homem e a mulher vive e que se desdobra em guerras, explorações, torturas, corrupção, concentração de riqueza e poder. Então, para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Qual era a promessa? No teu descendente, Abraão, eu vou abençoar todos os povos da terra. Que equivale a dizer, no meu filho, e através dele, eu vou abençoar você e todos os demais que vierem a ter a fé como a sua. E foi promulgada, diz o apóstolo Paulo, por meio de anjos, pela mão de um mediador. Por que que ele afirma isso? Porque Deus fez uso dos seus ministros, esses seres angelicais, que a Bíblia tanto fala, para entregar a lei a Moisés, assim como para ajudar o povo em diversas ocasiões diferentes. Mas o que a Bíblia deixa claro aqui é de que aquele que ajudou Moisés a confeccionar e redigir a lei foram os anjos de Deus. A gente não tem detalhes de como, mas o que é afirmado no Antigo Testamento e relembrado pelo apóstolo Paulo é que Deus fez uso dos seus anjos para isso, para auxiliar o seu povo, especialmente Moisés. E aí vem esse verso 20, que é relativamente confuso, né? Porque olha o que ele diz. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. O que significa isso? Bem, os estudiosos, o consenso entre eles é o seguinte: o apóstolo Paulo está dizendo, fala, Rafa, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: um mediador, ele não pode ser definido como mediador de uma única pessoa.
O mediador, por definição, é alguém que está mediando duas causas, de duas partes. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: o mediador não é de um só, né? Necessariamente tem que ser de dois. Mas Deus é um só. Deus é um só. Então, a mediação que está sendo feita por Deus, ela é uma mediação feita pelo seu próprio filho. E nesse sentido, não é necessário o envolvimento de uma outra parte, porque o filho tomou a responsabilidade de realizar tudo. Ele deu conta da sua própria parte e deu conta da parte seguinte, que não tinha como cumprir o pacto. A outra parte, ela se encontrava diante da obrigação de responder à demanda da segunda parte. E qual era a demanda? Olha, vocês têm que viver para me amar. E vocês têm que amar o próximo. Essa é a obrigação de vocês. Assim o pacto está confirmado e o problema resolvido. Mas essa segunda parte, que somos nós, não temos como dar conta dessa aliança, desse pacto. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, o mediador não é de um só, é de dois. Contudo, Deus é um só. E ele resolveu o nosso problema, é isso que ele está dizendo. Ele fez uma aliança conosco, mas nós não precisamos cumprir, sabe, a nossa parte, porque ele cumpriu o nosso lugar através do seu filho. É isso que ele está dizendo nesse verso. E é por Só, isso que só Jesus. para só eu entender um pouquinho, Pedro. É porque Sim, eu Lud. ia te perguntar mesmo melhor essa parte. É que então essa questão o mediador está entre dois, porque alguém, né, está pedindo alguma coisa, então Deus pede algo de nós, né, e nós teríamos que fazer. Teríamos que cumprir. Aí Jesus fez, mas como Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus, então Deus abriu mão de exigir da gente. É essa a Isso, ideia. Ele está exatamente. falando que como Deus é um, né, o mediador tem que ser de dois, porque é a ligação do ser humano com Deus. Mas como a Exatamente. gente não consegue, ele mesmo teve que fazer no lugar. É essa a Exatamente. coisa, né? Exatamente. Tá. Por que isso era importante? Porque os judeus entendiam que eles tinham que cumprir essa parte e que eles conseguiriam cumpri-la. E por isso eles observavam a lei e os preceitos do Antigo Testamento. Uma série de coisas, jejuns, oração, lavar a mão, lavar rosto antes de orar. Até os muçulmanos fazem isso. E uma série de outros preceitos, dar dízimo, guardar o sábado. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não temos como responder à altura do que nos é exigido, porque não se trata só de cerimônia e de um preceito ou outro, se trata de amor perfeito ao Criador e amor perfeito ao próximo. Nós não somos capazes de cumprir isso. Jesus veio e se revestiu da nossa natureza para cumprir esse pacto no nosso lugar. É como se ele fosse ambas as partes. É por isso que ele diz: o mediador é de um só, porque Cristo, que era Deus e que sempre possuiu a natureza divina, se revestiu da nossa natureza. E ele, em sua própria pessoa, cumpriu o pacto. Esse é o sentido. Wallace, você ia falar alguma coisa? Em relação à promessa e a lei. Que é assim, pelo que eu entendo, como você falou, teve a promessa, eu só não consigo cumprir. Aí vieram as leis para poder mediar isso, orientar. Só que é impossível também cumprir a lei, porque a gente é imperfeito. Então, por que as leis foram dadas? Assim, essa que é a minha atenção, assim, não consigo entender direito. Essa que é a questão. A lei, não há nada de errado com ela, sabe? É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos: a lei ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O problema é que nós não damos conta de cumpri-la. Só que ainda assim, só por esse motivo, ela não se torna inútil. Pelo contrário, ela se torna importante para revelar a nós a gravidade das nossas transgressões. Ela se torna importante para nos guiar quanto ao que nós devemos fazer, não mais por mérito, desejando conquistar algo, mas por livre e espontânea vontade, porque é bom obedecer à lei. O que Deus pede do ser humano é justo. Então a lei, ela não deixa de ser importante em nenhum momento. O grande problema é que a relação que se tem com ela pode ser nociva, se você não compreender porque ela foi, né, concedida, porque ela foi dada,
Sim, Lúdio. Não, eu gosto de entender que é um diagnóstico, porque assim, Diagnóstico. tanto que até hoje em dia, quem não é cristão, não segue a Bíblia, não se acha pecador, porque não observa aquelas coisas, mesmo que todo mundo saiba que matar é errar, né, essas básicas, mas outras coisas as pessoas não se entendem como, não, eu não preciso, já ouvi várias pessoas que não são cristãs, obviamente, mas eu não sou pecador, mas eu não preciso de um salvador, porque não observa esse diagnóstico, o negócio de entender que é um É. diagnóstico, né, para Sim. entender, por isso que eu preciso. Vai ter uma reflexão que a lei evidencia da necessidade que a gente tem do Salvador. Exatamente. Porque a gente vê o que a gente tem que cumprir, entende que não consegue e a gente precisa de Exatamente. alguém que faça esse meio para nós, né? Uhum. Porque se a gente não tem o caminho, então eu não preciso de Salvador, porque eu não preciso seguir isso, eu não preciso Ou então amar, eu tô fazendo bem, fazendo bem, matei ninguém. não roubei, não matei. Exatamente. Tudo bem, mas é muito além. E aí o além que a gente não consegue, vem alguém que consegue intermediar isso. Eu acho que comprova essa necessidade constante que a gente tem de ter esse Cristo, né? Exatamente. O É isso. Lise, a coisa. Lise, pode falar, querido. Não, é só porque essa explicação, Pedro, do verso 20 que você acaba de dar, foi bastante interessante, porque eu sempre tive uma interpretação desse verso, talvez muitos tenham essa interpretação, não sei, que quando ele fala, ora o mediador não é de um só, estava se referindo à Trindade. Eu achava que era assim, não é de um só porque Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no final das contas é só um Deus. Então eu Isso. interpretava dessa forma. Sim. Mas o consenso é que seria essa Amém. outra interpretação, que é a que mais faz sentido. Bem Né? interessante, porque eu Sim. interpretava dessa forma, né? Acho que muitos talvez até hoje interpretem assim também. Sim, é possível. Uhum. É a importância da gente estar sempre gastando tempo para compreender as epístolas, né, o Novo Testamento como um todo. É isso, porque depois que você vai compreendendo essas particularidades, o todo faz muito mais sentido, né? Aqui, né, o fato de o apóstolo Paulo dizer que Deus é um só, ele está endossando a doutrina de um Deus que subsiste em três pessoas, a doutrina da Trindade, né? Nós adoramos um único Deus, né? Mas é um Deus que se revela em três pessoas na Bíblia. E aqui ele está endossando, né, essa doutrina ao dizer que Deus é um só. Né? Então, Amém. isso também é um verso riquíssimo. Dava para explorar outras partes do verso, como a doutrina da Trindade, né? Mas eu só não vou dedicar tanto tempo a isso para a gente poder avançar mais. Mas é um verso muito legal depois que a gente compreende. Agora o verso 21. Todo mundo compreendeu aí de casa, quem está acompanhando? Então tá, que bom. Aqui o apóstolo Paulo, ele levanta a hipótese, né, de uma outra dúvida, que ele mesmo responde. A primeira que ele levantou foi, no verso 19, logo para que a lei? Qual o sentido? Isso com certeza surgiu ou surgiria na cabeça dos leitores, né, dos ouvintes da epístola, porque a epístola era lida em voz alta. E aqui ele levanta uma outra possibilidade. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? Né? Se uma dúvida poderia ser a de qual o sentido da lei, a segunda dúvida poderia ser, tudo bem, se a lei existe e se ela tem um sentido e ela foi dada depois das promessas, então ela é contrária à promessa? Por que ela não foi dada junto? Por que Deus não entregou tudo de uma vez? Né? Então ele está perguntando, seria ela contrária? E o apóstolo Paulo responde imediatamente, de forma alguma, de modo nenhum, não é contrário. O que ele está querendo dizer é que é complementar. Olha o que ele diz, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Se Deus entregasse uma lei e que fosse possível de nós a obedecermos, e com isso recebermos a vida eterna e a justiça de Deus, né, essa justiça ela viria dessa lei. Mas não foi possível. E ele conclui isso dizendo: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado.
Então, o que ele está dizendo é que a Escritura ela tem algo a dizer sobre todos nós e que encerra uma disputa por mérito. O ser humano ele não pode discutir com Deus em busca dos seus méritos. Ele não possui essa posição. A Escritura encerrou a situação de todos nós, seja daquele que respeita as leis do seu país, aquele que nunca matou, feriu ninguém, seja aquele que dá esmola, sabe, ajuda em causas né, de filantropia, seja aquele que se preocupa com o meio ambiente, que luta pela justiça social. A Escritura encerrou todos debaixo dessa condição de débito diante de Deus. Que esse débito precisa ser pago. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Sob o pecado. Ou seja, o pecado se encontra acima de nós. E nós debaixo dele, debaixo da sua influência. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Então a Escritura nos encerra debaixo do pecado, de modo que, pela fé, naquilo que Deus prometeu nos conceder de maneira gratuita, nós alcancemos essa herança, essa promessa. E ele diz, a promessa fosse concedida aos que creem. Então aqui ele não limita a extensão. Ele simplesmente diz que essa herança vai ser dada a todo aquele que tiver Deus como alguém confiável, como um Deus bom, e que vai cumprir aquilo que prometeu. A verdadeira fé, o verdadeiro crente, ele se relaciona com o Criador dessa maneira. Deus é alguém confiável para ele acredita em suas promessas. Isso é verdadeira fé. Independente das circunstâncias, essa pessoa ela vai permanecer nesse relacionamento de confiança, de amor a Deus. Ninguém ama a Deus se não confiar nele. Só ama Deus aquele que confia nele. O Jonathan Edwards ele gostava de falar isso em suas pregações. Ele dizia o seguinte: aquele que não confia em Deus não amará. E eu acho muito dialético e importante a forma que ele trabalhava a sua própria teologia com as pessoas. Porque qual é a importância de você dizer aquele que não confia em Deus não amará? Porque o amor pressupõe confiança. E as pessoas devem tomar cuidado para não se iludir, achando que amam um Deus em quem não confiam. É por isso que ele dizia isso com frequência. Aquele que não ama Deus, não o amará. Então, ou seja, é causa e efeito. Árvore e fruto. E é importante a gente lembrar disso. Os judeus, eles estavam demonstrando serem pessoas que não possuíam uma fé sincera, uma fé verdadeira, porque eles não confiavam nessa promessa de Deus feita a Abraão. Eles atribuíam mérito às suas obras, à sua própria vida. Isso era uma desconfiança com a promessa que Deus havia feito a Abraão. Porque o que eles diziam era isso. O que eles diziam, olha, a fé não é suficiente. Era o que eles ensinavam aos Gálatas. A fé não é suficiente. Vocês precisam observar os preceitos do Antigo Testamento. E isso é você desconfiar de Deus. Isso é você demonstrar que você não ama. Isso é você dizer, olha, ele não é capaz de cumprir o que ele está dizendo. A gente precisa cumprir a nossa parte. Entendem? Então a fé pressupõe. Hein, Pedro? Interessante que isso que você está falando é algo que eu sempre penso exatamente o que Adão fez, né? Porque Adão, ele não confiou em Deus, Adão e Eva, né? Eles não confiaram em Deus, eles testaram Deus, né? Ah, será que o que ele falou realmente vai ser? É exatamente isso, né? Então, quando a gente realmente não confia, a gente não está amando, né? É exatamente isso também. Então, Exatamente. Assim... Exatamente. Que horas são, amor? Tá, já vamos terminar. Justamente o que a Lud mencionou sobre a queda é importante, porque a queda ela não se deu pelo ato de tomar do fruto e comer. Foi o ato de acolher o que a serpente sugeriu. A consumação foi tomar do fruto e comer, mas ali naquele momento algo já havia acontecido com o ser humano. Algo já havia sido assim incutido no seu anterior, ele já havia passado por uma mudança, sabe? Ou seja, Eva e Adão demonstraram que eles não eram invulneráveis,
Eles estavam no estado que era suscetível ao pecado. Esse estado que Deus gera em nós através de Cristo é diferente, porque essa é uma condição cuja estabilidade, a segurança não depende da nossa atitude de pecar ou não, de ouvir o diabo ou não, mas depende daquilo que Jesus cumpriu no nosso lugar. Percebam que são dois estados diferentes. Uma é a condição em que Adão e Eva se encontravam, e outra é a condição que se encontra alguém que nasceu de novo, regenerado, sabe? Essa pessoa está estabelecida numa rocha, e essa rocha é Jesus, é a sua segurança. Adão e Eva não tinham isso. A redenção veio pós-queda, né? Obviamente. Mas eu só estou reforçando isso para mostrar para vocês que a condição que Deus coloca o seu povo é muito superior à condição de Adão e Eva. É uma condição que não depende da nossa fidelidade. Jesus cumpriu o nosso lugar. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode pecar. Porque a gente não pode viver em pecado. O problema não é pecar, sabe? O problema não é tropeçar. Davi fez coisas horríveis, assim como Salomão. A questão é que Deus nos concede o arrependimento, sabe? O desejo de buscar por restauração e por ter a vida novamente renovada em Jesus. Isso é confiança nele. Isso é confiança em Cristo, é amor a Cristo, né? Assim, esse povo, acho que me veio muito essa relação de confiança e amor, porque eles têm essa nossa, que a gente faz muitas vezes, né, de querer tomar para nós, não confiar no outro, não amar, então eu vou resolver por mim, eu vou seguir as leis o máximo que eu conseguir, porque não vai ser possível, mas então eu não confio no outro para chegar na minha própria salvação, não tenho essa confiança de que o outro fará isso por mim, eu vou tentar eu mesma seguir os meus caminhos. Vou pregar isso, ó, vamos seguir a lei o máximo que a gente é por esse caminho. Eu não tenho essa confiança, esse amor nesse Deus que fez essa promessa, que ele fala que a gente, tendo essa confiança em Deus, a gente não precisa ser, claro, não vai viver pecado, né, mas vai acontecer, então fica muito essa reflexão na minha cabeça, como essa relação de confiança e amor fica claro. Você confiar no outro, você está deixando para o outro a responsabilidade sobre a sua vida, sobre a salvação da sua vida. Isso é amar completamente. Você abre mão do seu. Né? Eu acho muito bonito. E uma coisa também que isso me faz refletir é de que essa atitude de você confiar em Deus e atribuir o mérito somente a Ele é uma atitude de muita tranquilidade e de muita paz. Não é que você se exime de toda e qualquer responsabilidade, mas você não faz caso dos seus próprios direitos. Você não fica assim atrelado à sua própria justiça, numa defensiva, sabe, terrível. E porque isso é o que leva as pessoas a entrarem em diversos conflitos umas com as outras. E eu digo dentro da igreja, obviamente, porque quem não tem fé não se importa com isso, mas dentro da igreja, por que há tanta briga, tanta discussão, tanto orgulho, tanta busca por mérito? Porque muita gente não confia em Deus como imagina, não ama dessa maneira. E é por isso que vive lutando pela sua própria justiça, por reconhecimento, por honra, por mérito. Olhe quão bom eu sou. Olha o tanto que eu fiz. Né? E quanto mais a pessoa se inclinar para uma confiança sincera em Deus, na justiça que há em Jesus, olha, mais fácil vai ser o relacionamento dessa pessoa com quem quer que seja. Não é que ela não vai se envolver em conflitos. É a forma que ela vai lidar com os conflitos. Sabe, ela raramente vai ser o motivo do problema. Ela raramente vai fazer com que o problema se intensifique. Ela vai, sabe, ela vai ter uma inclinação, muitas vezes, a abrir mão, a sofrer o prejuízo, do que a exigir os seus direitos. Quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, os coríntios estavam numa briga terrível, né? E alguns estavam agindo de maneira judicial contra os outros, né? Começando ações judiciais contra os outros. O apóstolo Paulo fala, mas como assim? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Por que vocês vão acionar a justiça uns contra os outros? Vocês não percebem, sabe, que isso não é uma evidência de que vocês estão em paz, de que vocês têm Jesus como, sabe, a sua justiça, o seu mérito? Vocês não percebem que vocês estão
lutando uns contra os outros, buscando os seus próprios direitos. Por que vocês não preferem antes sofrer o prejuízo? Ele diz isso. Então, enfim, eu acho que nos tempos de hoje é importante a gente lembrar disso. Oi? Minha câmera fechou sozinha, pessoal. Desculpa. Engraçado que ela fechou sozinha mesmo. Perdão. Para a gente finalizar, por causa do horário, alguém mais tem alguma dúvida? 10h10, tá? Acho que é horário bom. Alguém mais? Não? Aí de casa, tudo certo, pessoal? Então tá. Então vamos finalizar aqui nossa aula de hoje. Avançamos bem. E semana que vem, para minha surpresa e para de vocês, eu acredito, eu vou concluir o capítulo 3. Porque só falta os versos 23 a 29. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, que ela tenha abençoado vocês. A gente ainda tem muito mais coisa para ver, porque o apóstolo Paulo ele vai aprofundar cada vez mais essas doutrinas que ele está ensinando, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito mais juntos. Tá? Espero que vocês tenham sido abençoados e que Deus abençoe vocês através da pregação também, já já. Tá? Deixo um abraço apertado para cada um de vocês acompanhando a gente de casa, bastante gente acompanhando hoje. E nos vemos em breve, se Deus quiser. Aninha, obrigado por ter gravado a aula. Logo mais a Aninha vai disponibilizar, pessoal, a aula no Telegram, tá bom? Para quem quiser reassistir ou compartilhar com outras pessoas. Tá bom? Então tá. Um abraço para todos vocês. Até breve, pessoal.